Olá, alunos! Hoje nós vamos aí estar entrando no capítulo 6 de matemática, na página 144, né? O capítulo sobre as medidas 1. Então vamos lá acompanhar a leitura. Montanha-russa é o brinquedo preferido de muitas pessoas que vão a um parque de diversões, com exceção daquelas que têm medo de altura ou das que não gostam de grandes emoções. O trajeto varia de uma montanha-russa para a outra. Uma delas, localizada em Santa Catarina, no Brasil, tem 700 metros de extensão e muitas curvas radicais. Então vocês podem observar, né, a imagem dessa montanha-russa com 700 metros aqui no Brasil, em Santa Catarina. Vamos lá continuar. Página 146. Medindo o tempo no relógio. Expressar o tempo em horas, dias e semanas faz parte do nosso dia a dia. Vamos aprender essas medidas de tempo. Observe a conversa de Leonardo e Gabriela. Podemos nos encontrar às 10 horas da manhã para fazer o trabalho de ciências? Isso é Leonardo perguntando a Gabriela, né? Se eles podem se encontrar amanhã às 10 horas para fazer um trabalho. E a Gabriela responde: pode ser amanhã, mas somente às 11h30, pois antes disso tem um outro compromisso. E aí nós temos uma primeira pergunta. Em quais momentos você já precisou programar um horário para fazer uma tarefa escolar, né? Todos os dias a gente tem um horáriozinho para estudar, então vocês vão registrar aqui qual é esse horário que vocês costumam fazer essas atividades. Você costuma realizar a sua tarefa escolar no período da manhã, da tarde ou da noite? Vocês vão colocar aqui também qual dos períodos vocês costumam fazer as atividades de vocês. Continuando. Atualmente, o relógio de ponteiro e o relógio digital são os mais utilizados. Nos relógios a seguir estão apresentados os horários citados por Leonardo e Gabriela. Então, o Leonardo ele vai representar o relógio de ponteiro e a Gabriela o relógio digital, certo? No relógio de ponteiro, gente, é bom vocês saberem que o ponteiro menor, ele sempre vai marcar a hora, certo? E o maior vai estar marcando os minutos. Então, toda vez que forem pensar em escrever a hora do ponteiro, a hora do relógio de ponteiros, vocês vão observar primeiramente o ponteiro menor, que é a hora que vocês vão colocar na frente, e logo após os minutos, né, que são marcados pelos ponteiros maior. E aí esse que fica girando, né, que é o mais fininho, ele é o que vai estar marcando os segundos. Mas nas horas a gente sempre marca, né, escreve, ou então fala as horas e os minutos. A gente quase nunca fala os segundos, certo? Outra dica importante é que partindo do 12, é bom que vocês comecem a pensar nesse relógio de 5 em 5, para que fique mais fácil aprender a hora. Ou seja, no 12 vocês poderiam fazer aqui, ó, o 12 seria 0, né, ou 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, então a gente vai estar aqui marcando. E a partir do 1 vocês vão colocar 1, né, aqui em cima, o 5, no 2, 10, no 3, 15, no 4, 20, no 5, 25, no 6, 30, no 7, 35, no 8, 40, no 9, 45, no 10, 50, no 11, 55. E o 12 lá vai estar 60, certo? E aí vocês vão começar a contar as horas de 5 em 5, que aí vocês consigam compreender melhor como se aprende o relógio de ponteiros. Vamos lá. Indique nos relógios as horas citadas por Leonardo e Gabriela. Então, Leonardo havia falado 10 horas e a Gabriela havia falado 11h30. Então, os relógios de vocês estão em branco, então vocês vão desenhar, né? O ponteiro menor vai marcar o que? A hora. Então, o Leonardo dizia que era que horas? O ponteiro maior vai marcar os minutos. Então, vocês vão estar desenhando aí. E no de Gabriela, vocês vão só pintar os tracinhos marcando as horas. E aí nós temos na quarta, complete o esquema abaixo. Uma hora equivale a 60 minutos. Então, vocês vão colocar o numeralzinho, ó. Uma hora é igual a 60 minutos. Ou 60, né, como chamam. Um minuto equivale a 60 segundos. Então, um minuto equivale a 60 ou 60 de segundos. Vamos continuando. Vamos responder essa atividade aqui comigo. Na página 148.
Ligue cada relógio de ponteiros ao relógio digital que indica o mesmo horário. Vocês vão observar, né? E aí, como eu estava falando, vocês vão olhar aqui no primeiro relógio para onde é que o ponteiro menor está marcando. Ele está marcando o 6. E o maior está marcando o 12, né? Quando o ponteiro maior está marcando diretamente para um número, nós sabemos que aí ele está se referindo que aquele número é o número 6, né? Como está marcado aqui. E quando o ponteiro maior está marcando no 12, né? Ele está nessa configuração aí, ó. Ele poderia estar no 3 e marcando no 12. Quando eles estão marcando dessa forma, ele está querendo dizer que é 6 horas em ponto, como a gente fala, né? Ou 6 horas, né? No momento. Então, se ele estivesse marcando um ponteiro menor para o 3 e um maior para o 12, seria 3 horas em ponto. Então, vocês vão observar aí aonde é que está, né? 6 horas em ponto. A gente não está falando dos segundos, falando das horas. E vão ligar. Depois, lá no segundo, nós temos aí o ponteiro menor entre o 10 e o 9, né? E o maior está no 6. Então, vocês vão observar qual é o número que está aí marcando 9 e meia, né? E aqui no terceiro relógio nós temos aí o menor marcando entre o 5 e o 6 e o maior marcando no 6. Então, que horas vai ser essa? É o que restou, né? Continuando. Desenhe os ponteiros dos relógios para que eles marquem o mesmo horário indicado no relógio digital. Então, nós temos aí, ó, A, B, C e D. Então, do jeito que está aí no relógio digital, vocês vão marcar os ponteiros no relógio de ponteiro. Então, não esqueçam. O ponteiro menor marca a hora e o maior marca os minutos. Então, a hora é esse que está na frente e os minutos é o que vem depois, certo? Terceira. Observe o horário que o relógio ao lado está indicando. Antes do meio-dia, dizemos que esse relógio está marcando 5 horas, né? O numeral 5. Após o meio-dia, dizemos que ele está marcando 17 horas. Pois 12 horas mais 5 horas é igual a 17, né? Quando nós estamos nos referindo aos períodos do dia, nós vamos ter manhã, tarde e noite, né? Então, da meia-noite até as 12, né, nós vamos estar marcando aí um período que vai da manhã para o comecinho da tarde, né? Então, a madrugada vai amanhã e um comecinho da tarde, né? A partir das 12 horas já é o comecinho da tarde. Então, nós vamos estar marcando o numeral 0, né? 0 que é meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E aí nós temos esse período que nós chamamos de manhã, né? 5 horas da manhã, 10 horas da manhã. E aí, a partir desse período, nós vamos começar a contar, né? Que a gente chama 1 da tarde, mas na verdade é 13 da tarde. Quem fala 1 da tarde está errado? Não está errado, é a mesma coisa. Mas como um dia tem 24 horas, nós marcamos dessa forma, né? O numeral que vai de 0 a 24 horas, certo? Então vamos lá. Escreva o horário indicando apenas no relógio abaixo, considerando os períodos do dia. Então vamos lá. Na letra A nós temos aí marcando 1 hora, que é o ponteiro menor, e o ponteiro maior marcando 6, né? Então, antes do meio-dia, nós vamos ter o que, gente? 1 hora e 30 minutos, né? Depois do meio-dia, nós vamos falar o quê? Nós vamos estar marcando aí 13 horas e 30 minutos. Por mais que a gente fale que seja 1h30 da tarde. Mas é 13 horas e 30 minutos. Então, vocês vão escrever aí. Letra B. Nós temos o ponteiro maior marcando 12 e o menor marcando 10. Então, nós temos... Antes do meio-dia, 10 horas da manhã, né? E depois do meio-dia nós vamos ter o quê? 22 horas da noite, né? São 22 horas. Continuando. Luciana deve tomar um medicamento de 6 em 6 horas por 3 dias. Ela tomou a primeira dose às 9 horas e 30 minutos e programou seu relógio digital para despertar nos próximos horários, né? Qual dos relógios a seguir é o único que não está indicando um horário correto para despertar? Assinado com X.
Como ela está tomando de 6 em 6 horas, nós já temos um primeiro horário aí, que é o horário de 9h30, né? Da manhã, 9 horas e 30 minutos. Então você vai somar esse valor a 6. Por que a 6? Porque ela toma de 6 em 6 horas. Então você vai somar aí, ó, 9 mais 6. Então nós vamos ter 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem algum horário marcando aí 15h30, né? Ou seja, 3h30 da tarde? Tem, né? Então você não vai marcar esse horário, porque esse horário está correto. Depois você vai somar com mais 6. Então nós temos 15. Então nós vamos ter, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem algum relógio marcando aí 21h30 minutos? Se tiver, já sabe que não é esse relógio, né? Que está correto. Logo depois nós vamos somar com mais 6. Que aí é a terceira, no caso, a última dose, né? 21, 22, 23, 24, 24. Chegou no 24, vamos o que, ó? 24. 1, 2, 3. Né? Por que chegou no 24 e foi para 1? Porque um dia tem 24 horas, né? Então, tem um horário marcando 3h30? Tem, então também está correto. Então, qual foi o único resultado que ficou que não deveria estar sendo marcado? É o de 4h30. Então, esse horário aí é o horário que está incorreto, certo? E aí vocês vão ter a continuação dessas atividades aqui na página 150 até a página 154, que aí vocês vão estar respondendo juntamente com os responsáveis de vocês, para estar testando os conhecimentos, para ver se vocês conseguiram compreender. E nós voltamos para dar continuidade ao conteúdo de matemática na próxima aula, ok?